De um lado, crianças fantasiadas batendo de porta em porta pedindo doces, abóboras iluminadas e filmes de terror. De outro, bruxas modernas acendendo velas, traçando o círculo e celebrando o ciclo de morte e renascimento supostamente vindo do povo celta. Falar sobre folclore, costumes e crenças que cercam a noite de 31 de outubro para 1º de novembro, comumente chamados de Samhain ou Halloween, é uma viagem fascinante através do tempo e das culturas. Mas como veremos, os costumes e as crenças não são monolíticas, ou seja, eles variam muito de região para região, refletindo tradições, medos e esperanças locais. E já vou começar dando aqui alguns spoilers. Ao contrário da crença amplamente divulgada, a ideia de um grande festival celta universal que deu origem ao Halloween não se sustenta sob apuração histórica. Em vez disso, o que encontramos são tradições locais que evoluíram ao longo do tempo, influenciadas tanto por crenças pagãs quanto cristãs. Embora a noite de 31 de outubro tenha sido envolta no sobrenatural, não há evidências conclusivas de que ela fosse universalmente associada aos mortos ou que marcasse o início do Ano Novo entre os celtas. Ainda assim, permanece envolta em mistério e seus costumes são um testemunho da necessidade humana de compreender e até negociar com as forças ocultas do mundo. Eu sou a professora Gisele Gelassi, que seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à Bruxa de Mil Faces. Aqui falamos sobre bruxaria, história das mulheres e ocultismo sob o viés histórico. Hoje vamos desvendar esses intrincados fios de história, crença e tradição que fazem da noite de Halloween uma das mais enigmáticas e cativantes do nosso calendário. Entender cada parte dessa história, é claro, eu não poderia começar diferente. Vamos começar entendendo quem foram os celtas. Esse povo envolto em mistério, associado a druidas, pedras sagradas, símbolos antigos, quantas coisas do universo da magia dizem que vieram deles. Para começar a compreender os celtas, a gente tem que entender que eles não eram um povo único, nem um império, como por exemplo Roma foi um dia. Eles eram, na verdade, diversas tribos e comunidades que compartilhavam uma mesma língua e um conjunto de crenças e costumes, e eles estavam espalhados por uma grande região da Europa. As origens dos celtas remontam à Idade do Ferro, por volta de 1200 antes da Era Comum, em regiões que hoje correspondem ao sul da Alemanha, Áustria, Suíça e também República Tcheca. Essas primeiras culturas celtas ficaram conhecidas como cultura de Hallstatt e mais tarde cultura de Latene, nomes dados a partir dos sítios arqueológicos onde os seus primeiros vestígios foram encontrados. A partir daí, os celtas se expandiram para boa parte da Europa, chegaram a Gália, na atual França, onde inclusive viraram os gauleses como Asterix e Obelix, as Ilhas Britânicas, Península Ibérica e até regiões da Anatólia, no atual território da Turquia, onde os grupos celtas ficaram conhecidos como Gálatas. Sim, aqueles mesmos mencionados na Bíblia judaico-cristã. Sabemos que os celtas viviam em sociedades tribais, organizadas em clãs, lideradas por chefes guerreiros. A vida espiritual e intelectual era guiada pelos druidas, que atuavam como sacerdotes, juízes, curandeiros, filósofos, intérpretes dos deuses. Havia também os bardos, que eram poetas, guardiões da memória coletiva, responsáveis por manter viva a tradição oral. E aqui temos algo importante. Os celtas não deixaram textos escritos. Sua sabedoria era transmitida oralmente e o pouco que escreveram na língua Ogham, um alfabeto usado entre os séculos 4 e 6 já da Era Comum, tinha um caráter ritualístico, simbólico e não usado como registro histórico. A verdade é que falar sobre os celtas é sempre caminhar entre mito e história. A ausência de registros escritos pelos próprios celtas torna muito difícil qualquer afirmação definitiva sobre eles, sobre quem eles foram, sobre o que eles acreditavam. O que sabemos vem em grande parte de fontes externas, especialmente de autores gregos e romanos que observaram de fora os celtas
E, como eles se consideravam civilizados, viam os celtas como o outro, o bárbaro, o atrasado. E essa visão, inevitavelmente, distorce e simplifica toda a complexidade cultural dos celtas. Além disso, boa parte do conhecimento atual sobre os celtas foi construída a partir de achados arqueológicos como armas, joias, tumbas, que nos ajudam também a reconstruir fragmentos dessa história, mas ainda assim deixam espaços em aberto preenchidos por hipóteses, imaginação e o desejo de compreender o que o tempo quase apagou. O próprio termo celta vem dos gregos antigos, mais precisamente do escritor Heródoto, que os chamava de Keltoi, um nome que já soava misterioso, evocando os povos do norte, que eram guerreiros e livres. E aqui vocês podem estar me fazendo uma pergunta. Qual desses autores cita o Samhain, o antigo festival dos mortos, das fogueiras, o ano novo dos celtas? E eu tenho que ser honesta, nenhuma das fontes gregas ou romanas menciona diretamente o Samhain, muito menos o Halloween. Autores como Júlio César, Estrabão ou Tácito, que escreveram sobre os celtas entre os séculos I antes da Era Comum e I já da Era Comum, falam de costumes religiosos, rituais ligados à natureza, mas não citam nomes para essas celebrações. Isso porque o Samhain, como conhecemos hoje, não aparece nas fontes clássicas. Ele só surge muito tempo depois na literatura medieval irlandesa, produzida entre séculos XI e XII, quando monges cristãos começaram a registrar por escrito antigas tradições orais. Essa literatura medieval, escrita em irlandês antigo, reúne mitos, genealogias, narrativas heróicas que formam o coração da mitologia celta da Irlanda. É o caso de textos como o Livro das Invasões da Irlanda, chamado Lebor Gabála Érin, e os Ciclos Ulsterianos do Serglige con Colainn. Aqui sim aparecem menções a grandes festas realizadas em Samhain, festas que marcavam o fim do verão e início do inverno, tempo em que o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos se tornava mais fino. Essas narrativas não descrevem o Samhain como um Halloween antigo ou Ano Novo celta, mas como um ponto de transição no calendário ritual e simbólico celta. Um tempo de mudanças, de batalhas, encontros com o sobrenatural. E foi a partir dessas fontes medievais que estudiosos modernos começaram a reconstruir o significado do festival. Aliás, vale dizer que grande parte do que chamamos hoje de mitologia celta vem, na verdade, da interpretação desses textos medievais irlandeses e não de registros diretos dos próprios celtas antigos. Esses textos foram escritos séculos depois da cristianização da Irlanda por monges que buscavam preservar as tradições orais do povo, mas também reinterpretavam essas histórias à luz da fé cristã. Ou seja, o que temos hoje não é a mitologia celta pura, mas uma releitura medieval dessas antigas narrativas. Os monges organizaram, traduziram e adaptaram mitos que provavelmente já haviam sido contados de forma oral por gerações. E mais tarde, estudiosos modernos, principalmente folcloristas e antropólogos do século XIX, reinterpretaram novamente esses textos, agora com as lentes do interesse que eles tinham para recontar as antigas religiões da Europa. Assim, o que conhecemos hoje sobre os deuses, heróis e festivais celtas é resultado de camadas de tradução e ressignificação, primeiro oral, depois cristã e por fim moderna. Essa distância entre o mundo celta original e as releituras modernas teve um impacto direto na forma como o Samhain e o Halloween passaram a ser compreendidos. Nos textos medievais, o festival aparecia de maneira sutil e simbólica, ligado à ideia de passagem entre mundos, o encontro entre vivos e mortos e ritos de adivinhação. Mas os detalhes do que realmente acontecia nessas celebrações antigas, infelizmente, foram perdidos no tempo. Com o renascimento do interesse pelas grandes tradições europeias, a partir do século XIX, estudiosos e depois o movimento neopagão reinterpretaram o Samhain como um festival de morte e renascimento, marcando o fim do ciclo agrícola e o início de um novo ano.
Essa leitura é muito mais simbólica e filosófica do que descritiva. É uma tentativa de reconstruir um significado espiritual para algo que as fontes originais apenas mencionaram de passagem. A imagem moderna do Samhain começou a se formar a partir do século XIX, graças a dois estudiosos britânicos, Sir John Rhys e Sir James Frazer. Rhys foi o primeiro a sugerir que Samhain marcava o Ano Novo Celta. Essa teoria, porém, não se baseava em registros históricos, mas sim em observações do folclore contemporâneo do país de Gales e da Irlanda. Ele observou, por exemplo, que nessa região o 31 de outubro era conhecido como Noite de Ano Novo. Mesmo assim, as evidências eram frágeis, e o próprio Rhys reconheceu que alguns costumes poderiam ter migrado entre Halloween e a véspera de Ano Novo. James Frazer, autor do célebre O Ramo de Ouro, pegou essa hipótese e popularizou ainda mais. Foi ele quem afirmou que o Samhain era uma festa pagã dos mortos e que os dias cristãos de Todos os Santos, 1º de novembro, e finados, 2 de novembro, teriam sido uma cristianização de um antigo festival celta e que o Samhain representava o momento simbólico da morte do Rei do Verão, quando o ciclo da natureza se encerrava para dar lugar ao inverno e à renovação da vida. Mas o próprio Frazer admitia que as evidências eram, no máximo, circunstanciais. Sua conclusão vinha mais de uma interpretação comparativa, observando o padrão da Igreja de adaptar datas pagãs, do que de provas diretas. Até porque, quando falamos do Dia de Todos os Santos, sua origem é bem mais complexa do que parece. No século IV, ele era celebrado em 13 de maio. No século V, as datas variavam. Igrejas orientais celebravam na Semana da Páscoa, igrejas gregas no domingo após Pentecostes, e foi Roma que manteve a data de maio até o Papa Bonifácio IV, em 609, oficializá-la. Só depois, por volta do ano 800, igrejas da Inglaterra e da Alemanha transferiram a celebração para 1º de novembro, e essa mudança foi depois endossada pelo Papa Gregório IV, ou seja, sem relação direta com tradições celtas. O Dia de Finados, como conhecemos hoje, surgiu bem mais tarde. Em 998, o abade Odilo de Cluny criou uma missa em memória a todas as almas cristãs. Inicialmente celebrada em fevereiro, essa comemoração foi gradualmente movida para 2 de novembro, acompanhando a atmosfera sombria da estação e a reflexão sobre a morte. Ou seja, esses dois festivais, Todos os Santos e Finados, tornaram-se momentos de oração, de lembrança pelos mortos, influenciados pela teologia cristã que enfatizava o inferno e o purgatório. Ainda que seja possível que povos pagãos do norte europeu tivessem tradições semelhantes, não há provas sólidas que conectem diretamente esses costumes às práticas celtas antigas. Em grande parte, o que se acreditou sobre Samhain como Festival dos Mortos é resultado, novamente, de interpretações tardias e da imaginação acadêmica do século XIX. Essas interpretações do século XIX, embora hoje consideradas mais literárias do que científicas, foram extremamente influentes. Frazer, por exemplo, inspirou uma geração inteira de ocultistas, folcloristas, escritores interessados em reconstruir antigos cultos europeus. E ainda que hoje suas teses sejam vistas com ceticismo pelos historiadores, elas influenciaram, por exemplo, pessoas como Gerald Gardner, o criador da Wicca. Gardner reinterpretou ideias como as de Frazer dentro de um sistema ritualístico contemporâneo, organizando o ciclo anual das celebrações, a chamada Roda do Ano. Nela, Samhain ocupa um lugar importantíssimo, representando o fim do ciclo e renascimento espiritual, um tempo de honrar os mortos e refletir sobre o mistério da transformação. A história do Halloween, como conhecemos hoje, começa bem depois, quando imigrantes irlandeses e escoceses levaram suas tradições para os Estados Unidos. Durante os séculos XVIII e XIX, especialmente após a Grande Fome Irlandesa entre 1845 e 1852, milhões de irlandeses e escoceses migraram para os Estados Unidos, trazendo consigo suas tradições de Samhain e Halloween. Entre suas práticas estavam, por exemplo, contar histórias de fantasmas, brincar com disfarces e esculpir lanternas em nabos,
que nos Estados Unidos se transformaram em abóboras, porque eram muito mais abundantes e mais fáceis de talhar. E é assim que surge o famoso Jack-o'-lantern, inspirado em uma lenda sobre um homem que enganou o diabo e agora vaga eternamente com a sua lanterna. No final do século XIX e início do XX, essas tradições foram gradualmente transformadas em festas infantis e comunitárias. Movimentos locais organizavam desfiles, celebrações, enquanto escolas e igrejas incentivavam festas com jogos e fantasias. Um dos costumes que se manteve foi o sowing, ou pedir bolos para rezar pelos mortos, muito praticado na Irlanda. Nos Estados Unidos, essa tradição evoluiu para o trick or treat, em que crianças vão de porta em porta pedindo doces, uma transformação lúdica e divertida de uma antiga prática espiritual. Após a Segunda Guerra Mundial, com a explosão demográfica nos Estados Unidos e o crescimento dos subúrbios, o Halloween se tornou um ritual familiar completo, marcado por decoração de casas, doces, fantasias, festas, muito diferente do antigo Samhain celta, mas ainda mantendo o espírito lúdico e de celebração da passagem das estações. O foco passou da religiosidade, da espiritualidade para a diversão popular e o consumo. A indústria do entretenimento, os filmes de terror e as campanhas de marketing ajudaram a consolidar o imaginário das bruxas, fantasmas e abóboras como símbolos universais dessa data. Hoje o Halloween é celebrado em muitos lugares, especialmente nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e até aqui no Brasil, onde influencia festas, fantasias, decorações. Filmes de terror, séries e obras do entretenimento massivo reforçam o imaginário de monstros, fantasmas, bruxas, transformando medo em diversão. Ao mesmo tempo, festas temáticas, desfiles e eventos comunitários mantêm vivo o espírito lúdico e social da data. Embora esteja bem afastado de suas raízes celtas, o Halloween continua sendo um momento de explorar o sobrenatural, enfrentar medos e celebrar a imaginação, conectando crianças e adultos a um legado antigo de histórias, mitos e transformações. Aqui no Brasil, o Halloween chegou bem mais tarde, principalmente a partir dos anos 1990, com a crescente influência cultural dos Estados Unidos, em especial através dos filmes, das escolas de inglês e das séries. As festas de Dia das Bruxas, como ficaram conhecidas, se popularizaram rapidamente entre as crianças e os adolescentes, principalmente em grandes cidades. Mas essa adoção não veio sem crítica. Em 2003 foi criada oficialmente a data do Dia do Saci, celebrada no mesmo dia 31 de outubro, como uma forma de valorizar o folclore brasileiro e resistir à cultura estadunidense. A proposta buscava reafirmar a identidade nacional, promovendo personagens como Saci Pererê, Curupira, Cuca, em contraposição às bruxas e fantasmas do Halloween. Mas, se olharmos de perto, essa substituição também pode ser vista sob outra perspectiva, porque ao negar completamente o Halloween, acabamos apagando tradições espirituais e religiosas neopagãs que buscam reconectar-se com antigas celebrações da natureza, como o Samhain, ou seja, o que começou como uma crítica ao imperialismo cultural americano também acabou silenciando a dimensão espiritual, ancestral, que ainda vive por trás do Halloween. No fim, talvez o desafio não seja escolher entre o Saci ou o Samhain, mas compreender como ambos falam de forças invisíveis, de mistério e da relação entre humano e sagrado, temas que atravessam mitos e épocas. O Halloween nos desafia a encarar dois temas que a sociedade moderna prefere ignorar, o sobrenatural e a morte. O sobrenatural fascina, mesmo quando dizemos que não existe. A morte, bem, hoje ela está toda medicalizada, sem rituais, sem poesia, e é aí que o Halloween entra como um contraponto, trazendo esses tabus para a luz. Afinal, quando as crianças se vestem de monstros, elas fazem muito mais do que brincar. Elas estão enfrentando medos, explorando o desconhecido, compreendendo que o mundo invisível faz parte dos sonhos. É quase uma terapia lúdica, ajudando a formar uma personalidade mais equilibrada. Para os adultos, o Halloween é uma pausa nas regras. Fantasias, festas, doces, lembranças da infância. É um momento de imaginação e criatividade, tão importante para a saúde mental quanto para a diversão.
Então, meus queridos e minhas queridas, podemos concluir que o Halloween hoje pode ser um monte de coisas diferentes. Uma festa de crianças, um encontro de vizinhos, uma maratona de filmes de terror, ou simplesmente uma desculpa perfeita para se fantasiar e soltar a imaginação. Mas é importante lembrar que ele não é, nem nunca foi, um culto universal dos celtas, nem uma tradição fixa que aconteceu exatamente do jeito que nos contaram. Na verdade, o Halloween é muito mais flexível do que isso. Ele é o que a gente decide que ele seja. Um momento de brincar, refletir, homenagear, assustar ou rir da própria escuridão, do próprio mistério. Você escolhe. E é justamente essa liberdade que torna essa festa tão especial, conectando passado e presente de uma maneira única e divertida. Se você chegou até aqui, deixa um emoji de abóbora nos comentários. E se você gosta de assuntos sobre magia, bruxaria e ocultismo levados a sério e com honestidade histórica, te convido a se inscrever no nosso canal. Um feliz Halloween ou sonho a todos e todas!